Olá, eu sou o Uri, cofundador e CRO da Swap. Estou com o Luiz, CEO da Saurus, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre essa intersecção entre o mercado de software de gestão e serviços financeiros. Luiz, muito bem-vindo. Muito obrigado, Yuri. Sou o Luiz da Saurus, faço parte hoje do grupo J Safra, onde a gente atua com soluções de ponto de venda e RP aí para o varejo. Obrigado pelo convite. Queria começar ouvindo um pouco a sua visão sobre as principais tendências para o mercado de software de gestão. Tem uma grande mudança. Acho que eu venho fazendo isso já fazem mais de 26 anos e o mercado veio se transformando. Só que desses últimos anos para cá, a evolução é muito mais rápida. Os clientes estão muito mais exigentes e eu vejo que o banco, sistema, equipamento, tudo está entrando em sinergia. Então hoje o cliente não quer mais estar dentro do próprio RP e ter que sair desse RP para pagar uma conta, para fazer uma outra operação. Então a gente vê uma sinergia hoje de banco e sistema ter que estar junto. Ele quer estar em uma única tela, nessa única tela ele fazer todas as suas operações. Então acho que a tendência vem sendo isso para soluções cloud. Então ele não quer mais estar apegado à máquina, ele quer fazer isso de qualquer lugar, apenas em uma tela, em uma única interface. Isso faz todo sentido. Uma coisa que a gente também tem visto, tanto nessa conferência quanto no RP Summit que a gente teve semana passada, é ainda muito investimento em cloud. E me parece uma coisa muito óbvia e já não tão nova assim, mas a gente percebe que nem todos os RPs, nem todos os sistemas de gestão estão na nuvem. Sim. Então eu queria ouvir um pouco a sua visão sobre esse ponto, entender um pouco os benefícios de estar na nuvem e por que alguns sistemas de gestão ainda não estão lá. Então, eu acho que falta um pouquinho hoje um software de gestão não está na nuvem hoje, ele realmente está fora dos seus concorrentes, ele não consegue mais competir. Falo isso porque quando eu comecei na nuvem, eu comecei em 2008. Então, em 2008, a internet ainda estava crescendo mais, eu tinha plataformas muito básicas de nuvem e todo mundo achava que eu estar com uma solução na nuvem era ilógico, os clientes não iam querer ter seus dados online, não queriam depender de internet e se mostrou totalmente ao contrário. Então, grande parte dos clientes que eu conquistei foi por minha solução sem nuvem. E aí teve uma jornada de aprendizado absurda. Então pensa que de 2008 até hoje, quanto a nuvem cresceu, quanto a gente teve que investir nisso para ganhar relevância. Então hoje, se você tem um RP e ele não está na nuvem, você está perdendo espaço absurdo para o seu concorrente e tem um tempo de maturação surreal até você conseguir conquistar e dominar um cloud hoje para poder ter um produto estável. É muito interessante isso e um pouco desse paralelo também entre a questão de nuvem e a questão dos serviços financeiros, né? Acho que no começo dessa onda de implementação de serviços financeiros dentro da jornada dos RPs, provavelmente tivemos muitas empresas céticas. Até hoje, se a gente pega o relatório ali do mercado de RP, sistemas de gestão, serviços financeiros não estão nem entre as 10 principais tendências dentro do todo, né? Você acha que existe uma relação entre essas duas tendências? Então, pelo pouco que eu venho acompanhando das mudanças de sistema de gestão e o financeiro, é porque tinha um gap muito grande entre essas duas empresas. Então, os serviços financeiros estavam muito vinculados a só grandes corporações. Então, não era acessível. Eu não conseguia ter uma operação financeira dentro do meu RP de varejo em escala. Eu precisava de grande investimento para trazer algum desses recursos para o software. E aí com cloud, com nuvem, com API, esse mundo ele se desfaz. Então eu não preciso de tudo aquilo mais burocrático, eu não preciso daqueles links dedicados, de protocolos ultrapassados, trocas de arquivos, para poder entregar isso hoje dentro de um RP. Então eu acho que ao contrário, com essas novas tecnologias cloud, com esses novos serviços financeiros, cada vez mais eu vou acompanhar isso no software de gestão.
Bem legal. E você concorda com essa afirmação de que todas as empresas serão fintechs? Serão empresas de serviços financeiros? Serão. Quem não for, não vai ter espaço. Porque, como eu te disse naquela primeira resposta, o cliente não quer ter várias telas para trabalhar, ele não quer precisar de vários aplicativos. Então, dentro de um RP, dentro do software de gestão, eu tenho tantas possibilidades de ofertar soluções financeiras para esse cliente. Ele passa boa parte do tempo dele do dia dentro da tela do sistema. A gente conhece o cliente, a gente tem os dados do cliente, a gente entende da operação dele, a gente pode ser muito mais assertivo oferecendo um crédito do que um banco que está procurando esses dados em empresas espalhadas. Então, eu vou gerar muito mais valor para esse cliente do que o meu concorrente que não vai ter isso. Acredito que não vai fazer. Não tem como mais competir se você não tiver esse serviço dentro da solução. Faz muito sentido, assim, você está muito mais próximo do cliente, você entende as dores. Conhece ele, a gente vive com esse cara todos os dias. Exato. O que mais que esses clientes estão buscando no dia a dia? Então, eu acho que a facilidade, tanto na parte de pagamento, então, e entender do seu negócio. Eu acho que o Open Finance, alguns recursos hoje disponíveis, muito por API, conseguem levar para esse cliente, esse estabelecimento, uma clareza do negócio dele. Eu acho que esse tem que mudar, não é mais um relatório. Eu acho que a gente tem que mostrar isso de uma forma mais proativa para ele. Ele não consegue mais fazer a gestão, ele não tem tempo para ficar sentado vendo dados. Então, acho que a análise de dados, a inteligência artificial junto com isso, facilitar pagamento, a gente será proativo a entrega da gestão para esse cliente. Ele precisa ver isso de uma forma... Ele não precisa ter que buscar, ele precisa já receber. Eu acho que isso vai transformar ele em um empreendedor melhor e a gente vai conseguir ser mais assertivo nas entregas de soluções para ele. Isso é muito interessante, porque a minha próxima pergunta para você justamente era qual o tipo de benefício que esses produtos, esses serviços conseguem trazer para o financeiro dessas empresas. Como que esses financeiros se beneficiam? Sim, com as ferramentas novas, eu acabo com aquele serviço braçal, porque eu consigo trazer esses dados de vários lugares e eu consigo entregar a conciliação. Então, eu dou uma clareza do que financeiramente está acontecendo com a empresa dele. Hoje eu posso pegar que da minha base de mais de 17 mil CNPJs, nem 5% desses empreendedores conciliam o financeiro. E não é por não querer conciliar, é que é muito trabalhoso ainda esse processo. Então a gente está buscando com novas ferramentas como que eu levo isso de forma ativa para ele. Sem eu precisar que ele tenha que fazer todo esse processo braçal, que ele tem que ter um time de secretárias fazendo lançamentos. Então eu acho que o benefício vai ser muito bem visto, sim. Vai ajudar ele a evoluir. Ser mais estratégico mesmo, né? Ele vai ter os dados prontos para análise, para uma decisão. Sim, ele não vai precisar pensar quais os dados que ele precisa analisar. A gente vai dar, os dados e ele só decide. Então, acho que o sistema vai estar mais pronto para entregar isso. Isso é muito bacana. E o sistema de vocês, obviamente, está conectado com muitos pontos da jornada desse cliente. Sim. Então, as oportunidades são gigantes e são múltiplas, né? E dentro desse universo, fica um pouco a pergunta. Por onde começar? Qual que é o roadmap certo de soluções financeiras para plugar nessa jornada, né? Qual que é o caminho? Hoje, a primeira etapa que a gente está passando é a facilidade em pagamento. Então, a gente conseguiu melhorar a jornada de pagamento. E estamos melhorando mais isso porque é a porta de entrada. Não adianta eu ter todo o resto se eu ainda não estou conseguindo capturar esse dado de pagamento de uma forma clara, porque eu preciso conciliar eles. Ele precisa estar automatizado com o sistema. Então, a gente começou pelo pagamento e agora a gente está indo para uma parte mais de conciliação de todos esses dados dentro da plataforma, para a gente poder depois levar para ele não só ao que aconteceu no sistema,
que a gente visualizou, que a gente integrou, mas sim tudo que está acontecendo com o CNPJ dele. E aí a gente vai para um base, a gente vai dar uma clareza maior da estrutura dele como um todo. É muito bacana e também muito trabalhoso, né? E muita coisa para desenvolver, bastante investimento para fazer, muitos desafios. Isso me leva a refletir se existe alguma forma de encurtar esse caminho, alguma estratégia que você possa usar para minimizar um pouco essas barreiras. Boa. Hoje a gente ainda está com dificuldade de poder conciliar todas essas informações em um único player. Hoje eu tenho várias pontas para poder juntar esses dados e tentar tratar melhor com o cliente. Então a gente vem ver com a experiência do Open Finance e a busca para conseguir entregar isso de uma forma melhor. Então quanto mais eu tiver isso em uma única API, mais fácil de plugar, de eu poder aderir aos novos ECs, vai facilitar que eu entregue isso na ponta para o meu cliente. Faz muito sentido. Faz muito sentido. E eu acho que quando a gente começa a falar um pouco sobre esse assunto de serviços financeiros, plugar com parceiros, unificar essas jornadas, tem um ponto que é inevitável. Compliance, gestão de risco, Sim. Gestão de fraude. O que você vê de melhor prática nesse assunto? Esse conhecemos bem pouco, viu? Hoje, a parte de automação comercial, ela sempre ficou muito só com a parte fiscal e na venda. Então, é uma área sempre muito focada para os bancos. Estamos crescendo e aprendendo, mas a automação comercial não tem estrutura para lidar com isso. Nem know-how. A gente vai precisar sempre estar com alguém que consiga fornecer esse serviço para a gente poder conquistar mais clientes. Isso é algo que tem que ser delegado pelo nosso time. Não vai conseguir ser absorvido. A gente não tem, acho que quase nenhuma das nós tem expertise para lidar com situações desse gênero. Então aí entra um pouco o papel de parceiros, né? Que podem eventualmente ter um trabalho a quatro mãos e ir ajudando a navegar essa complexidade. Sim, é necessário. É necessário. Não dá para fazer tudo, né? Não tem como. Até a parte base, assim, o que a gente consegue trazer é o nosso conhecimento do dia a dia. Então tem muita coisa que a gente consegue agregar, mas para evoluir, entregar tudo que o cliente final está necessitando, não vai ser sozinho. Não é mais sozinho. Já foi o tempo que a empresa batia no peito, entregava tudo. Hoje é um conjunto. Cada um tem o melhor na sua área. Então você não vai conseguir fazer o melhor RP ou o melhor banco. Então a gente tem que se ajudar para em conjunto entregar uma melhor solução. E nenhuma empresa consegue fazer tudo de fato, né? Mesmo o próprio Safra, que é uma empresa tão grande, uma empresa tão estruturada, ainda contou com a parceria com a Saurus para conseguir entregar um sistema de gestão de ponta. Sim. Know-how, né? A gente tem uma expertise na ponta que eu não tenho a expertise que tem banco e aí essa junção de tecnologia onde a gente consegue levar um valor para o nosso cliente muito mais perceptível. Porque consegue juntar uma expertise e entender melhor o que esse cliente necessita na convergência desses dois mundos. Que hoje ainda está acontecendo. Eu acredito que a gente vai falar isso ano que vem. Eu falo assim, nossa, vocês achavam, hoje vai ser alguma coisa natural. Então eu acredito que o mercado vai ser natural. Todo mundo vai viver RP, finança, todo mundo vai ser fintech, vai estar tudo acontecendo de uma forma bem transparente. Aproveitando esse ponto, acho que vale a gente fazer um pouco um exercício de futurologia e pensar nos próximos 3, 5 anos. Para onde você acha que a gente vai com tudo isso? Acho que daqui 5, se a ZIA deixar, a gente vai ficar vivo. Tomara, porque eu acho que a evolução que está acontecendo... Eu que sou um cara de tecnologia que vivo isso desde 98, então pense assim, eu vi muita coisa acontecer, mas tinham espaçamentos muito maiores. A cada tempo que passa, essa mudança mais brusca acontece de forma mais repentina. 3 anos no passado era muito tempo. 3 anos hoje, eu acho que é outro mercado.
acho que 3 anos hoje, meu filho vai estar perto de 18 anos, já tem uma geração totalmente tecnológica. Eu estava brincando, a gente estava tendo uma reunião hoje, a filha de um amigo nosso falou que pegou o monitor e foi tentar dar touch no monitor. E não funcionava, ela achou que estava quebrado. É um mundo que quem está surgindo nem entende o que a gente passou. E em 3 anos já vai ser outra revolução. Eu acho que meio de pagamento, as convergências, a gente não vai viver o que vive hoje. Com 3 anos, o meio de captura, o meio de pagamento não deve ser o mesmo. Tá aí a gente tem uma prova do Pix. Em pouco tempo, 22, 21, a gente hoje pode falar assim, mas como era viver sem Pix? Cara, aconteceu em 2 anos, 2, 3 anos. Olha como já estamos. Imagina 3 anos. Então, eu acho que o pagamento muda de forma surreal. Os bancos entram dentro dos RPs e os nossos mundos estão muito mais conectados. Acho que tudo vai estar conectado. Faz muito sentido. E como que vocês conectam a estratégia de vocês com essa realidade que você vislumbra de futuro? Procurando parcerias. Meio que hoje, a Sauro já não faz tudo sozinha. Eu tenho vários braços plugando as tecnologias para a gente poder entregar na ponta. Então, a gente foca um pouco mais no nosso core. Então, tem uma estratégia meio guiada, mas a gente hoje não faz. Que nem no passado, eu fazia quase tudo que era desenvolvido, era dentro da Saurus. E hoje, pelas camadas de API, etc., meu cliente não entende se não é um produto meu, se eu estou plugado em X ou em Y, né? E é transparente para ele. E aí o esforço já não vale mais tentar desenvolver o mundo. Não dá tempo. Vamos dizer, vou desenvolver até quando eu terminar de desenvolver isso, aquela necessidade que há 2 anos atrás era uma dor, e aí eu terminei ela, já passou. Já estamos com uma nova dor, já é outra, e eu vou perder esse tempo, não tem como. Muito legal, Luiz. Foi muito, muito legal o papo. É incrível ouvir a tua perspectiva, juntando um pouco dessa visão de um grupo financeiro super grande, mas de uma empresa que realmente está desenvolvendo soluções de ponta dentro do universo de software de gestão e está integrando essas realidades. Então, muito obrigado por ter vindo hoje. Eu agradeço, ele. É um prazer, espero que a gente tenha muitos papos como esse. Eu espero também. Valeu. Obrigado, hein? Obrigado. Valeu.